Diário de Notícias, especial Eleições 2024. Eu sou Karen Crisóstomo e estamos aqui pela Rede Gospel de televisão, com transmissão também em todas as nossas plataformas digitais e Rádio Gospel FM. Estamos recebendo todos os candidatos à Prefeitura da cidade de São Paulo para conversar sobre plano de governo, também entender o atual momento da cidade mais populosa do país e conhecer os projetos de cada candidato para o futuro do município. Hoje nós estamos recebendo o candidato à Prefeitura da cidade, Pablo Marçal. Boa noite, candidato. Seja muito bem-vindo ao nosso especial Eleições. Boa noite. Obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade para falar de propostas. Vamos lá. Antes da gente começar, a gente, é claro, diz que a Rede Gospel de televisão e todos os veículos de comunicação do grupo reiteram que a abordagem jornalística será pautada exclusivamente pelos princípios éticos e vai proporcionar, é claro, ao público uma sabatina justa para que cada candidato apresente a sua proposta e plano de governo para a Prefeitura de São Paulo com os mesmos temas abordados em todas as entrevistas. E eu começo fazendo já um breve currículo do candidato. É difícil fazer um breve currículo do candidato, mas a gente tentou. Se eu errar em alguma coisa, o senhor me conserta. Pablo Henrique Costa Marçal nasceu em Goiânia em 1987. Ele é empresário, escritor, empreendedor. A vida é cheia de histórias e conquistas e é conhecido por sua abordagem inovadora em negócios e educação financeira e construiu uma sólida reputação como um mentor de sucesso. É do PRTB, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, entrou na vida política em 2022, quando foi candidato à presidência da República, mas teve a campanha cassada pelo TSE, foi eleito no mesmo ano deputado federal por São Paulo, mas teve a candidatura também indeferida. Candidato, a minha primeira pergunta é a que eu fiz para todos os candidatos que vieram nessa sabatina. Por que o senhor escolheu a vida política? Depois que eu desejei, sonhei e conquistei todas as coisas antes dos meus 40 anos, eu não vejo outra situação a não ser servir o povo. Eu vim de escola pública, eu sou filho de faxineira, né? Meu pai é funcionário público também, aposentado. E eu nunca sonhei de verdade chegar onde eu cheguei financeiramente, né? Conhecido, né? Mundialmente no Brasil. Hoje, pra você ter uma noção, em uma rede social tem 3,5 bilhões de marcações, no TikTok também bilhões, as pessoas me conhecem nas redes sociais. Eu tenho 1,5 milhão de alunos, já publiquei mais de 60 livros. Eu sou alguém do ensino muito forte. Eu acredito que aquilo que Deus me deu em relação a mudar a mentalidade das pessoas é o que falta na política. Nesses 500 anos de Brasil e os 470 anos da cidade de São Paulo, eu pesquisei dentro do que a gente tem, né, no histórico político do Brasil, ninguém nunca falou sobre mudar a mentalidade de um povo. Como é que eu enxergo isso? Eu vejo que nós somos o povo mais rico da terra. E a mentalidade do brasileiro não entende isso. Vamos falar de riqueza, porque para mim riqueza é tudo que é natural. Porque nós estamos falando da natureza e da terra. A gente tem a maior reserva de água potável do mundo, o maior aquífero, que é água, né, no subterrâneo. A gente tem a maior floresta do mundo, a gente tem o maior rio do mundo, a gente tem as maiores reservas de nióbio, de grafeno. Para quem não entende, vai ter uma corrida espacial e o nióbio é o combustível dessa corrida, né? Na verdade, toda a arquitetura espacial é usada, né? O nióbio é usado para isso. O grafeno é 200 vezes mais resistente que o aço, para todo mundo ter uma noção. A gente tem um país onde tem 3 safras. É muito difícil um país no mundo ter 3 safras. A gente não tem intempérie, a gente não tem vulcão, a gente não tem nevasca. E o melhor clima? Aqui é o Éden, né? Há 500 anos atrás é o último lugar da Terra onde tinha gente pelada. Quando chegaram as caravelas aqui, tipo, o que esse povo está fazendo assim? Parecia o Éden. Só que a mentalidade do povo é escravizada. É uma mentalidade alienada, é uma mentalidade que acredita em balela de esquerda. Que eu não vim fazer proselitismo político, mas como eu vim de uma formação na escola pública, eu posso assegurar para vocês que nós fomos treinados a odiar a riqueza. A falar que empresário é explorador, que Estados Unidos é imperialista. Ou seja, a gente acredita numa fábula, não cuida da própria vida, acredita que um dia alguém vai resolver um problema por nós. E a gente não assume o governo como filhos de Deus.
Candidato, eu vi que lá na porta o senhor foi abordado por muitos jornalistas. E Sim. ali tem até um morador de rua que te abordou. Não, ele ajuda morador de rua. Ajuda morador de rua. Como que o senhor vê essa situação e como, em particular, mudar uma mentalidade dessa? Isso é uma questão de mudança de mentalidade? Sim, o que levou a pessoa para a rua foi deteriorar a mentalidade de governo dela. Ou seja, ela não fala mais por ela. E a média para você tirar de intervenção ali com uma pessoa, para você tirar ela da situação de rua, é de 7 vezes até 10 vezes. Você tem que insistir com a pessoa. São 80 mil pessoas em situação de rua. Aumentou 23% em relação ao ano passado. A gente gasta, né, e não investe porque não está dando resultado, a gente gasta 1 bilhão por ano com isso. E aumentou 23%, ou seja, está pagando para aumentar a quantidade de moradores de rua. Solução, né? No interior de São Paulo não tem. Mendigos, eles mandam para cá, então tem que responsabilizar quem está mandando. Eu já abordei 2 ali na Sé, e um tinha acabado de cumprir 11 anos de cadeia, e ele estava lá, drogadaço. Acho que ele estava só bêbado esse, que lá também tem esse problema, às vezes nem é crack, é álcool, né? E aí eu orei com ele, tem no meu Instagram, quem quiser ver, vai rodar e até achar vai ver a catedral lá, você vai perceber que é ali. Pablo Marcal por SP. Aí você entra lá no Instagram, Pablo Marcal por SP, que você vai achar. Eu orei com ele e falei assim para ele, eu sou a sociedade, eu te perdoo. Aí ele arregalou o olho, eu falei, agora a gente tem que tirar você da rua e te levar para uma briga. Ele falou, eu vou. E aí ele estava com a namorada não quis ir. E aí eu estava junto com o Sabará, que é alguém que já tirou comprovadamente 3.500 pessoas da situação de rua. E ele falou, cara, é 7 vezes o que você está fazendo aí, tem que insistir. Então, são 3 cenários, a rua, o abrigo e o emprego. Às vezes, uma colônia agrícola resolve tudo. A gente tem que dar aparato para essa pessoa, para ela recuperar o estado emocional dela. Então, você imagina, para recuperar uma mentalidade dessa, de 6 meses a 24 meses. Tem gente que leva 24. Está ali por conta de... foi rejeitado por alguém, problema sentimental, né, traição. Desistiu de viver. Perdeu... Não, devendo agiota e acabou com a vida, entrou num vício, aí vai somando todas essas coisas, a pessoa acabou com a vida dela. Acho que não tem mais saída. E tem que amar essas pessoas, né? Dinheiro tem, a destinação do assistência social é 2,6 bi, 1 bi é só para isso. Dos 111 bilhões, dinheiro tem, está faltando estratégia. Tem um negócio que eu fui pesquisar, e a gente vai transformar a Escola Pública de São Paulo nisso, na Escola Olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Por que olímpica? Porque são mais de 60 esportes diferentes. Você imagina cada um se encontrando no esporte. A gente vai entrar no tema de isso, mas para terminar eu finalizo aqui, o esportista não vai para a rua. Lá você não acha. Não, né? Não. Então, assim, é uma grande questão diminuir até zerar essa situação de rua, mas a grande verdade é investir na causa para que em 2030, 2040, 2050 não tenha ninguém em situação de rua. Se a pessoa aprende desde pequena a empreender, as profissões do futuro, tecnologia, e ela aprende o esporte, dificilmente você vai ver essa pessoa na situação de rua. Vamos falar de coligação? Vamos. Hoje você conta oficialmente apenas com a estrutura do PRTB. Como é seguir uma campanha sem tempo de TV, sem apoio e desde agosto com as contas nas redes sociais suspensas? Um milagre. Eu sou o único candidato que é evangélico. E eu não sei se é porque eu sou evangélico, não querendo ser vítima, né? Que eu não sou vítima e nem vitimista, mas até agredido eu fui, né, pelo Datena. Candidato, o senhor falou que é evangélico. Quando falam para o senhor que o senhor é desgrejado, como que o senhor vê isso? Mas a minha igreja é videira, né? Eu tenho uma igreja, a igreja videira do pastor Aloysio. Eu já fui líder na igreja, já fui discipulador, eu estudei teologia também. Eu tenho igreja. Então, o que acontece? A perseguição é tão grande em relação ao povo de Deus que até alguns evangélicos não suportam ver um evangélico ali. Eu sou o único candidato de direita que está no pelotão da frente. Quando eu falo pelotão da frente, os 5 primeiros. E eu estou liderando a pesquisa. Saiu um vídeo hoje mostrando o quanto cada campanha está gastando. Eu não estou gastando dinheiro público, 0. A minha campanha deve ter entrado de doação 2 milhões de reais. Só a do Boulos tem 44 milhões até agora. O limite de gasto é 67 milhões. Eu estou com 2 milhões de dinheiro de doação, de gente doando 15, 50 centavos. Eu sou o que mais tem doadores, não doação. Não tenho tempo de TV, não tenho tempo de rádio, não tenho... As minhas redes sociais foram suspensas de forma injusta, uma decisão que eu não sei, nem vou nem comentar,
que pela graça de Deus eu abri outra conta, ela está mais engajada que essa primeira, mas foi suspensa até o final da eleição. Eu não ganho o direito de resposta de ninguém, eu tenho que ficar postando direito de resposta o tempo inteiro. E aí, às vezes, as pessoas até me julgam e falam, poxa, esse cara é um maluco. Não, eu não sou maluco, eu só tenho debate e uma entrevista dessa aqui para mostrar as ideias. E, candidato, quando a gente tem as coligações, geralmente a gente tem esses cargos também, que são definidos nas subsecretarias e tudo mais. Como vai funcionar? Nos 96 distritos tenha um prédio da prefeitura. Como é que é feito hoje de forma bagunçada? São 32 hoje. As 32 subprefeituras, tem subprefeitura que tem diversos prédios. Eu vou juntar tudo num prédio, isso vai ter uma economia, não vai pagar nem aluguel, porque a Prefeitura de São Paulo tem mais de 40 mil imóveis. Hoje, ali no centro, para você ter uma ideia, 20% dos imóveis estão desocupados, dando a legalidade para um monte de gente sair invadindo o imóvel. A Prefeitura de São Paulo não dá conta de fazer gestão dessas coisas. Então, assim, o que é a grande verdade? Nós vamos enxugar essa máquina. A prova é que eu estou liderando a pesquisa segundo a Veritá. A Veritá é o único instituto que acertou o governo do Estado e o Senado na última eleição. Eu estou descolado desse grupo, eu estou com 32% lá, o Boulos vem em segundo com 26% e o Nunes, que é o atual prefeito, ele vem com 18%. É a campanha mais econômica da história. Sem coligação, porque eu não quis vender a minha alma para ter uma coligação forte e principalmente tendo bandido de vice. Eu não vendi. Eu não estou devendo cargo para ninguém. Se o povo entender o que eu estou fazendo, vai ser o melhor governo histórico. Mas os apoios são importantes, não são? São ótimos, só que ter apoio para pegar a fatia da prefeitura e comer o dinheiro público, ano que vem a gente vai ter um recorde de 120 bilhões de orçamento. Aí você pega e você fala, nossa, ótimo apoio. Por exemplo, o atual prefeito, que está em terceiro na pesquisa, nessa pesquisa, ele já tem 12 coligações, ou seja, ele não vai mandar na prefeitura, ela está inteira loteada. Ele deve a vida dele, inclusive. Dos 12 partidos, 5 distribuíram o recurso para ele ter lá mais de 30 milhões de reais de fundo eleitoral, que é nosso dinheiro. Pra você ter uma noção, o fundo eleitoral esse ano distribuiu 5 bilhões. Aí eu te pergunto, o Lula vive falando que tem gente passando fome, por que gasta 5 bilhões do nosso dinheiro para gastar com campanha eleitoral? Eu sou um milagre, tá? Para chegar até aqui, apanhando sem rede social, apanhando literalmente. Mas a gente já viu um presidente chegar assim também, né? Então, só que é o seguinte, ele pelo menos tinha um partido, tinha um fundo, aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E é bom saber que ele conseguiu fazer isso, ele foi um milagre, e dá para saber que esse milagre dá para acontecer. Ou seja, dá mais esperança ainda, para saber que dá para acontecer isso. Agora, na cidade de São Paulo, isso nunca aconteceu. Ninguém nunca disputou uma eleição estando em primeiro contra a máquina municipal, estadual e federal ao mesmo tempo. Isso nunca aconteceu na história. Candidato, a gente saiu às ruas e fez algumas perguntas, tá? São 4 perguntas que entram hoje nessa sabatina. Vamos para a primeira. Candidato, nós lidamos com pessoas que a gente não concorda. Como você vai lidar com as diferenças no seu governo? Qual que é o nome dela? Caroline. Caroline, as pessoas que a gente não concorda, a gente tem que fazer pergunta para chegar na lógica, né? O porquê que não estamos concordando. O meu governo não vai ser um governo ideológico, vai ser um governo firmado em princípio e propósito. Eu vou levar essa cidade até 2025, vai ser um projeto não eleitoreiro, mas institucional da cidade de São Paulo, para a gente levar essa cidade a se tornar a capital do mundo. Por quê? Porque o Brasil é o país mais rico da Terra e a gente não contou para todos os brasileiros. E a minha intenção, sendo prefeito de São Paulo, é provar que na cidade mais complexa das 5.568 cidades do Brasil tem como fazer. E aí eu conseguindo fazer isso com a sua ajuda, o número é 28, a gente vai fazer o quê? Vai provar para o Brasil inteiro, então todo mundo vai ter que seguir o modelo de São Paulo. Então as pessoas discordarem é normal. O que não é normal é pessoas relativizarem ou concordarem com alguém agredir o outro e achar que isso é normal. Nosso povo está doente emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, né? A prova disso é que tem 447 mil pessoas em fila de exame, 192 mil pessoas em situação precisando de cirurgia. Aí você me pergunta, como é que você vai lidar com as pessoas que você discorda? Fazendo pergunta, chamando os aliados para convencer essas pessoas, mas na democracia a gente nunca vai ter, a democracia nunca vai ser unânime. Então, a gente precisa da maioria. Agora, ser unânime é impossível. E tendo essa maioria, a gente vai dialogar bem. Eu não quero poder sozinho, esse poder de uma cidade tão poderosa como São Paulo precisa ser compartilhado e eu vou chamar muita gente para compartilhar isso aí.
tema agora, candidato, é segurança pública, porque o último Fórum Brasileiro de Segurança apontou a cidade como a terceira colocada em um ranking de municípios com as maiores taxas de roubos e furtos do país. Qual que é o seu plano de governo para isso? O anticrime. Anticrime, a gente vai, através de análise preditiva, né, com os dados da segurança pública, não é um projeto de encarceramento, mas um projeto de mostrar que você está sendo vigiado aí, principalmente começando no primeiro distrito, onde é o número 1 de violência hoje, que é o distrito de Pinheiros, a população sentindo que isso funciona, porque vai ter câmeras inteligentes, nós vamos ter intervenção com drones, nós vamos qualificar a nossa guarda, né? Você que é da guarda municipal, você que passou no concurso, nós vamos chamar todo mundo que passou no concurso, nós vamos aumentar a operação delegada, você que está assistindo a operação delegada, é uma parceria, um convênio com o Estado de São Paulo, com o governo do Estado, onde a gente, ao invés do policial militar, ele vender a folga dele para o setor privado, a gente compra essa folga, vou melhorar esses valores para vocês, de acordo com a disponibilidade do caixa da prefeitura, e vou estender isso também para a Polícia Civil. Você vê que essas são ações que vão combater o crime. Agora, dentro desse pacote, vai ter um negócio chamado jejum do crime. O que é esse jejum de crime? Dia 1º de janeiro, nós vamos fechar as entradas dessa cidade. Eu assumi no primeiro dia. Nós vamos atacar isso. Nós vamos atrás, rastrear onde esses caras estão vendendo esses celulares, aonde estão os desmanches de carro, porque tudo isso aqui na cidade, todo mundo conhece o paradeiro, mas ninguém tem coragem de resolver. Nós vamos atacar isso com muita força. Candidato, o assunto é tão sério que foi pensado em segurança que veio a escolha da vice do senhor, a policial militar Antônia de Jesus? Sim, ela é uma heroína, inclusive. Ela salvou um bebê um dia. Ela é uma nordestina, veio para cá na década de 90. E ela é uma mulher que é de Pirituba, da zona norte de São Paulo, alguém que tem um coração incrível. E como veio essa escolha, candidato? Quando eu fui candidato a presidente, eu escolhi o perfil de uma mulher exatamente como ela. Policial militar, negra, que veio do Nordeste, alguém que tem dificuldade financeira para representar o povo. É bonito os esquerdistas falarem que cota daqui, cota dali, mas eu não vejo nenhum deles andando com nenhum vice, ninguém liderando nada. Então não tem representatividade, eles são mentirosos. É a prova que eu estou te falando que eu não escolhi ela aleatoriamente, porque em 2022, a minha vice tinha o mesmo perfil, a presidência da República, e acabaram que cancelaram a candidatura. Então, realmente eu acredito, né, que a gente tem que dar voz para a periferia. Eu acredito que a segurança é o item número 1, né, que o paulistano está pedindo, e ela vem disso, né, algumas décadas aí na polícia já. Mulheres são mais inteligentes biologicamente, mulheres são mais sensíveis a causas do que os homens. Então, a minha vice me dá muito orgulho e você que é da Zona Norte, você que é mulher e você que é da periferia, você que é negro, você que quer alguém te representando, realmente que você acredita, você que veio do Nordeste, ou tem origem nordestina, essa é a vice. E eu escolhi ela, não foi nessa eleição, eu escolhi em 2022 alguém com o exato perfil, que eu acredito de verdade nessa representação. Ela não tem que ser só na cartilha de um esquerdista, ela tem que estar de fato na política brasileira. Candidato, é mais uma pergunta agora das ruas e agora é sobre um problema que já dura 30 anos na cidade. Vamos ver. Marçal, a maioria dos candidatos, quando a gente fala em Cracolândia, eles estão enrolando, eles não explicam direito, eles não estão dizendo aquilo que eles vão fazer. Então, minha curiosidade é saber qual é o seu plano para acabar com este problema em São Paulo. Ivan, eu falei um pouco aqui antes no programa sobre as três situações, rua, abrigo e o emprego, né, que eu acabei, não sei se quem está assistindo agora começou a assistir, mas depois pode assistir de novo. A situação é o seguinte, a gente precisa de no mínimo aí uma média de 7 abordagens para convencer uma pessoa a sair da situação de rua, leva para um abrigo. No abrigo a gente migra ela para a situação de emprego, aí a gente precisa de ajuda de religião, a gente precisa de ajuda do esporte, a gente precisa de uma série de ajudas e colocar essa pessoa numa situação de emprego para que ela recupere o emocional dela. O prazo de 6 meses a 24 meses para conseguir fazer isso. Nós vamos colocar, hoje tem em média 80 mil pessoas em situação de rua. O prefeito atual, que é o futuro ex-prefeito da cidade, ele foi migrando essas pessoas e hoje, ao invés de ter uma Cracolândia na cidade, a gente deve estar com 40 espalhadas pela cidade. É assim, assombroso. Você vai na Santa Ifigênia, ali já chegou a ter 8 mil pessoas, hoje está com 2 mil pessoas. Pra você ter noção de dimensão, na Santa Ifigênia tem 10 mil trabalhadores ali em 45 quadras e gente na Cracolândia tem 2 mil.
seja, 20% do número de trabalhadores estão ali naquele lugar. Esse anjo da guarda, nós vamos trazer voluntários, provisoriamente, né? Ou seja, eles vão cumprir um período. Se são 80 mil moradores de rua, nós vamos colocar 80 mil voluntários nas ruas para convencer essas pessoas a saírem até ir diminuindo esse número. A gente vai contar com a ajuda das ONGs, só que tem ONGs hoje recebendo dinheiro público, que essas ONGs hoje estão dando seringa. Tem uma que chama a Craco Resiste, que é uma ONG que vai tirar as pessoas de rua e recebe dinheiro público. Ou seja, já conte com o corte desse auxílio, vocês que são dessa ONG, a Craco Resiste, porque não faz sentido. Não tem gente suficientemente interessada em fazer isso. Candidato, mas como combater a questão do vício? Porque é uma questão de saúde pública, não é só a questão de rua, Aí na entendeu? saúde, isso com informativos, né, usando as mídias, é igual com cigarro. Você põe lá a lei do Brasil. Porque eu vejo de uma maneira assim, se você tirar uma pessoa de uma situação de rua, o senhor disse que são 7 vezes que tem que tentar. É a média. Mas a questão quando você mexe com um vício, não é só a questão da rua, é a dependência também. Aí eu entro numa área que eu entendo um pouco, que é inteligência emocional e neurolinguística. A pessoa ela precisa de sempre ter um vício. Então, a pessoa acaba de converter, ela tem que ter um vício de ler a Bíblia. Aí ela vai para uma grande maratona na vida dela. A pessoa, quando converte, ela fica viciada ali na vida da igreja. Eu sei, porque eu lembro quando eu converti e lembro de ganhar tantas almas para Jesus e ver essas pessoas nessa situação. A pessoa, por exemplo, ela fala, eu vou passar num concurso público, então ela vai ter que viciar na leitura. Pra você entender quando eu falo vício, o cérebro ele tem que estar sempre... O vício é um curto-circuito, assim, é um fechamento de circuito onde o seu cérebro entrega muita energia. Por que a pessoa entrou nas drogas? Porque ela está fugindo do estado emocional dela, ela está fugindo do agora. Tem um negócio do cérebro chamado temporalidade cerebral. O cérebro ele não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. Por isso tem gente depressiva agora, e depressiva aponta para passado, que é a glória perdida ou passado não resolvido. A ansiedade aponta para o futuro. A procrastinação é quando você tem tudo para fazer agora e você fala, não, vou deixar para depois. O que a gente precisa de desenvolver no cérebro dessas pessoas, já adentrando então na questão específica, entendendo aí, como remodelar o cérebro para sair disso. Precisamos substituir os vícios. A pessoa precisa recuperar sua identidade, ela precisa recuperar, entender seus bloqueios emocionais, sair desses bloqueios e conectar a vida dela num propósito, numa causa. E isso dá para fazer no macro? Isso dá para fazer numa cidade que é considerada um país? Se for 8 pessoas, você aplica a solução para 8. Se for para 80, você fica um pouco mais complexo. Se for para 8 mil, ainda mais. A gente está com 80 mil. Nós estamos numa situação de guerra. Se for pegar passagens bíblicas, existem passagens ali onde o Gideão ia lutar com os midianitas, eram 135 mil pessoas. E aí ele foi pedir ajuda para Deus, que estava com um pelotão de 32 mil, salvo engano. E no final das contas, Deus falou para tirar todos os medrosos e falou, não, vai só com 300. Aí você fala, o que é 80 mil pessoas? Gideão estava com 30 pedindo ajuda para Deus, com 30 mil. Nós estamos com 80 mil. Essas pessoas, elas estão na situação de rua por medo. Elas têm medo do que elas são, do que aconteceu com elas e do que vai acontecer. Então precisa ter alguém que entenda. Isso é um problema que pode ser zerado na sua gestão? Quando eu falo zerar, eu acho que eu posso estar muito otimista. Mas eu posso reduzir isso drasticamente e deixar isso engatilhado para um próximo governo zerar. Seria até irresponsável da minha parte de falar. Mas eu espero terminar o governo e alguém falando assim, ó, ele conseguiu. Ele aplicou soluções, ele fez um negócio acontecer. Por exemplo, tem uma lei aqui em São Paulo, fala sobre a merenda pelo menos 30% da merenda vem de agricultura familiar. E tem diversas fazendas em São Paulo, não só o estado, mas a cidade. E não está cumprindo 5% dessa lei. E um dos melhores lugares para você colocar moradores de rua que decidiram dar esse passo ou em bares e restaurantes. Por exemplo, o maior empregador da cidade de São Paulo que mais recebeu gente da Cracolândia foi o McDonald's. O segundo, Burger King. Lá no drive-thru, você para ali para comprar um Big Mac. Eu já tive com o líder do McDonald's aqui de São Paulo, numa reunião de bares e restaurantes, uma associação, e eu tive o prazer de ouvir essas histórias e fiquei fascinado. Porque o emprego de baixa qualificação. E para a agricultura familiar também, desconecta a pessoa ali daquele ambiente. O que é muito ruim hoje? Ter muita gente num lugar só com a vida destruída. Isso potencializa. Ambiente define a pessoa. Então, eu sou alguém que entende de cérebro, alguém interessado nisso. Já ajudei gente a sair disso. Já levei funcionário que estava nesse processo de deixar a droga para a fazenda minha.
Eu sei como é que é esse comportamento que a pessoa ela precisa de atenção. Por isso que vai ter uma figura diferente agora, que eu acredito que vai funcionar e vai ser mais rápido, que é colocar um anjo da guarda para cada um. Por quê? Porque senão a gente trata a pessoa como um rebanho. Então, por exemplo, se você chega ali, a pessoa às vezes não quer dar um contato, eu abordei um que é lá de Moçambique. E ele falou, não, eu perdi meu passaporte, mas cadê sua família? Tá todo mundo lá. Tipo assim, por que alguém não abraça um anjo da guarda e fala, eu vou resolver esse passaporte desse cara e vou no Ministério Público e vou aqui, pego aqui o cara, vamos aqui, vamos resolver. O cara precisa disso. Eu duvido que arrumando o passaporte ele não consegue arrumar a doação de uma passagem. Se tiver a pessoa, tratar essas pessoas com pessoalidade, não como rebanho, aí vai sair. É muito bonito a gente ouvir isso, viu, candidato? É bonito não, bonito é vocês votarem no 28 e me colocar lá, porque eu sou o único que tem solução diferente para isso. É muito bonito a gente ouvir e fica num campo de expectativas que a gente, né, fala, será que é possível? Será que... Para finalizar então, o atual governo trata como rebanho, porque aí não resolve, vem com jato d'água, expulsando os moradores. Tratar como rebanho nunca funcionou. Eu não acredito que a solução é fazer internação compulsória usando justiça, não. Eu acredito na restauração. Eu, como cristão, eu já vi ladrão parar de ser ladrão, eu já vi cara que batia na esposa parar e depois, né, resgatar homens, eu já vi de tudo. Né? Quando Jesus estava ali com 2 ladrões, um do lado do outro, um ficava zombando, o outro reconheceu e falou, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Uhum. Ou seja, eu acredito na restauração das pessoas. Eu não acredito que o encarceramento vai resolver, porque ali está formando uma faculdade poderosa do crime. Eu não acredito que jato de água ou levar a pessoa na marra, eu acredito nisso não. Eu acredito no poder de ir lá, insistir com a pessoa e ter alguém, essa pessoa sentir humanamente amada e falar assim, você me ama tanto assim, eu vou. Agora, se te tratar com pessoalidade, vai resolver. É o trabalho que muitas igrejas fazem, né? Não, se não fosse as igrejas, a gente estava perdido na sociedade. As igrejas fazem. Vamos falar agora de um problema que é a da saúde. O senhor falou vários números aqui de filas de espera em hospitais, dificuldade no diagnóstico, nos exames especializados. Qual que é a solução? A solução é, hoje a pessoa entra numa UPA, aí ela vai para outra, ela não consegue, não está informatizada a ponto de integrar o prontuário dela. Então, ela entra nua e depois não tem comunicação. Hoje, a rede municipal aí está com um problema também na questão dos estoques. De novo, digitalização. O nosso plano de governo, que tem quase 100 páginas, 99 páginas, é um plano de governo, você vai lembrar dessa sigla aqui, ó. Primeira sigla, V, que é virtualizar. O que vai ter vitória, né, de vitória no setor público, virtualizando tudo, vai ter uma economia absurda, uma eficiência absurda para você. Aí, então, tem um tripé, tá? Primeiro é V, de virtualizar. O segundo é E, de empresarizar. Todo mundo quer ter seu próprio negócio. Quem não quer, tudo bem. Mas a gente vai ensinar isso na escola pública, por quê? Porque é uma forma de toda a sociedade ter a cabeça de empreendimento. Para quê? Para falar, poxa, por que o dinheiro é mal investido assim? Por que o hospital não pode ser mais profissional na questão de gestão? Você vai aprender isso na empresarização. E M, que é mudança de mentalidade. Como é que muda a mentalidade? Mudando a mentalidade é dando um propósito para a pessoa e ela falar, eu vou subir esses degraus da sociedade. Por exemplo, o cara que está na Cracolândia, ele está no degrau 1, que é de miserabilidade. Ele não responde por ele. No grau 12 vai estar o governante. É alguém que não depende do Estado. É só não atrapalhar ele, que ele cuida da vida dele. Aí tem esses graus todos até chegar lá. Para resolver o problema da saúde, nós precisamos. Isso é um compromisso. 18 semanas para zerar a fila de exames na cidade de São Paulo. Eu vou explicar Precisa como. de mais UPAs? Vou explicar como. O tanto de UPA que puder colocar com a situação hoje da saúde que a gente tem ainda é pouco. Por quê? Porque tem uma fila e um déficit de 447 mil. Tem hospitais que estão fechados. As pessoas não estão sendo bem tratadas nisso. E se a gente zerar a fila de exame, vai aumentar a fila de cirurgia de 192, porque na hora que bater o exame vai mostrar, precisa fazer uma cirurgia. Diagnóstico, né? Ou seja, vamos para as soluções. Informatização total da saúde. Você não ficar igual pirulito e boca de banguelo, saindo de uma UPA e indo para outra. Você ter o teleatendimento igual aconteceu em 2020 com a questão da pandemia. A maioria das pessoas tem um celular e ela já tem esse primeiro acesso, já para poder tratar um problema, já consegue desafogar a rede pública. Uma triagem ali. Terceira coisa, nós temos mais de 40 mil imóveis na prefeitura, vamos pegar alguns imóveis e destinar para casas de apoio, para conectar os hospitais para liberar leito. Tem leitos hoje que a pessoa faz uma cirurgia e ficou ocupando o leito 3, 4 dias, sendo que ela poderia ir para a casa de apoio. Isso eu ouvi dos médicos, do Hospital da Criança e do Adolescente. Está ali tratando alguém com doença complexa.
Se tivesse uma casa de apoio conectada, ou algumas casas, acaba de operar, já leva para a casa de apoio e libera o leite. Hoje a gente está com um problema de inteligência, de não pegar o recurso que tem e levar para lá. A questão de informatizar toda a questão do estoque, tem lugar que está faltando e tem lugar que está vencendo o medicamento. Parece que é de propósito isso. Criar convênio com as 50 cidades no entorno, hoje tem 38 cidades em volta da região metropolitana de São Paulo. Criar convênio para quê? Para que eles ajudem nesse atendimento também. São Paulo é uma máquina de atender os outros e tem um recurso perto de outras cidades praticamente infinito, né? Só que a gente precisa disso. Por quê? Porque vem gente de fora, da Venezuela, no Hospital da Criança e do Adolescente onde eu tive, e eu, independente de política, eu decidi ajudar esse povo, porque o trabalho lá é lindíssimo, né? Eles doam a vida, é muito voluntário trabalhando ali. Eles recebem gente da Bolívia, da Venezuela, do Chile, e aí a gente precisa para zerar essas filas, montar hospitais, isso eu vou pedir ajuda do governo federal, para a gente montar hospitais provisórios, retomar a questão de comprar a ociosidade dos hospitais da rede privada. Ficou comprovado há alguns anos atrás que essa utilização dos hospitais ficou mais barato do que hoje é gasto com o SUS, para você ter uma noção. Depois que zerar essa fila, nós vamos criar uma cultura diferente na saúde dessa cidade, nós vamos investir na prevenção. Quando eu te falei que a gente ia transformar, e vai chegar nesse assunto ainda, a escola dar uma identidade esportiva para as crianças, eu automaticamente no futuro vou gastar menos dinheiro com saúde. Porque a criança que está no esporte, ela é de alto rendimento, ela tem que estudar nutrição, ela é competitiva, ela vai mudar a vida dela, ela vai fazer exercício. Isso é investir na educação e na saúde ao mesmo tempo. Porque se a pessoa entende isso... ela se torna um adulto saudável. Isso. Então, por exemplo, eu fui parar de comer açúcar, e às vezes você até viu aí num debate eu chamando... Eu não parei até hoje. Não parou? Então, assim, o Brasil está parado assistindo. Está todo mundo falando disso. Que eu consegui nacionalizar e internacionalizar a campanha da Prefeitura de São Paulo. Eu parei de comer açúcar no final do ano passado, em setembro do ano passado. Faz pouco tempo, então. Faz um ano. Então, assim, eu não entendi os malefícios do açúcar. E eu sou aluno de escola pública. Porque a gente fala, é tão bom, né? É bom. Lá vem um achocolatado com açúcar, vem tudo com açúcar. É tão bom, mas quando a gente estuda e se liberta, você vê que você está inflamando o seu corpo com algo. Por mais que você ame, eu queria te falar algo. Açúcar, comprovadamente, né, por estudo científico, ela é 10 vezes mais viciante que a cocaína. Então, hoje você não tem controle de rede social, você não tem controle de açúcar, você imagina que jeito está a sua vida. Agora, um fato interessante sobre mim. Eu aprendi a lavar a mão no Covid. Eu não sabia lavar a mão. Aí a gente teve aquele problema mundial, aí eu fui assistir um dia alguém explicando vídeos como lavar a mão. Passa aqui, que passa aqui. Eu falei, mentira que tem que fazer isso tudo para lavar uma mão. Eu acho que se juntassem umas 10 lavadas de mão, não dava uma. Então, assim, a solução para a saúde é muito simples. É simples, mas tem que ter disposição. Não, tem que tratar o efeito e a causa. O efeito é tudo que eu te falei e a causa é dar essa identidade esportiva, ensinar nutrição e vir com a base forte. Aí sim a gente vai conseguir prosperar com a saúde. Vamos falar de mobilidade urbana agora, candidato, porque aqui em São Paulo nós sabemos o quanto que é difícil acordar cedo, enfrentar o caos ou por carro, através do trânsito, ou os transportes públicos totalmente lotados. A gente chega já no trabalho já estressado, com um poder de rendimento lá embaixo. Tem como solucionar uma cidade que cresce a cada dia, Sim. que vem mais gente de todas as partes e que nunca ninguém vem com uma solução que possa realmente ser uma luz para que a gente consiga transitar. Você disse no outro bloco aí, assim, parece muito bonito, mas é a solução mais inteligente de todas, tá? Vou te falar as soluções que vierem aqui na minha cabeça que está no plano de governo. A mais inteligente de todas é criar um cinturão de 120 quilômetros de empresa. Mentalize na sua cabeça o mapa da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem um rodoanel de 177 quilômetros em volta da cidade. Agora, diminui o rodoanel e vai ser uma faixa de 120 quilômetros que dá exatamente nas periferias, que é a capilaridade, quase saindo da cidade de São Paulo. Você imagina a gente abrir 2 milhões de empregos de indústrias, que são limpas. Segunda coisa, profissões do futuro, trazer data centers, trazer coisas do futuro para cá. Não é indústria do passado que vai sujar a cidade. Mas indústrias de informática, indústrias de robótica, indústrias que não sujam a cidade. Indústrias, profissões do futuro e tudo. Trazer essas empresas, criando 2 milhões de novos empregos. Isso eu estou chamando de amortecedor de fluxo. Por quê? Porque ao invés da pessoa vir das qualquer 38 cidades vizinhas para trabalhar na cidade de São Paulo,
esse cinturão vai frenar essa entrada desse fluxo de gente. Hoje são 7 milhões de carros andando na cidade todo dia. Não, imagina, 7 milhões de carros trafegando dentro de uma cidade. Só a poluição disso, o que não é. E o rodízio já é ineficaz também. Sim. Agora, você imagina essa solução, que para mim é a mais inteligente de todas, ter um emprego aí na porta da sua casa. Imagina você ir a pé ou de bicicleta. E os empresários teriam algum tipo de incentivo? Claro. E ainda com essa reforma da questão tributária, a gente conseguir trazer mais empresas, porque se vê o progresso e vê que o negócio está funcionando, é aí que eu consigo atrair. Porque tem o status, né? Todo mundo quer estar em regiões centrais, em regiões que Então, dão... mas aí quando você paga menos imposto, todo mundo quer lá. Só que qual o problema de lá? É a liberação fundiária, que é liberar a escritura. Sem escritura eu não posso ter as empresas. As pessoas na quebrada hoje sofrem muito porque elas têm que pegar a correspondência na entrada da favela. Não tem nem logradouro público. Então eu vou criar uma revolução nisso. Quando eu falo vou criar, é a promessa. Nós vamos resolver a liberação dessas escrituras e legalização de todas essas áreas. Não vai passar esse governo. Inclusive, quem mora em casa de lata e de madeira, eu prometo para você, ninguém vai morar nisso até o final desses 1.460 dias de governo, que é o mandato. Então, assim, vamos para soluções de mobilidade. Emprego nas periferias. Isso vai ser revolucionário, que além da pessoa que mora ali ter um emprego perto de casa, vai pegar o amortecedor de fluxo de gente entrando. Vamos tratar o lado de fora primeiro. São 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Você pega lá Fernão Dias, Anhanguera, pega Castelo Branco, Dutra, Raposo Tavares, pega tudo. Dá 10. Né? Ayrton Senna, tal, tá aqui. 10. Vai ter bolsões de estacionamento na entrada, porque existem 350 mil carros desses 7 milhões que vêm de outra cidade. Só que com uma pessoa ou com duas. E aí esse bolsão, a pessoa para, vai ter teleférico para ligar nessa rede. Isso é muito barato só para interligar, não para fazer um cinturão, que é outra proposta. E ônibus para fazer essa interligação. Você imagina um ônibus com 80 pessoas, 100 pessoas, ao invés de ter 80 carros. 80 carros enfileirado é um terror. Isso tem desacelerado o trânsito de São Paulo. Isso tem poluído a cidade e gerado mais estresse. Então, a solução número 2, que é mais inteligente, são os empregos capilarizados. A segunda, esses bolsões de estacionamento. A terceira, criar uma via expressa nas marginais, onde pode ir em altíssima velocidade, controlado por tecnologia. Se tiver 2 ou mais pessoas, você pode pegar a expressa e ela vai te levar mais rápido. Isso tem na Europa e funciona muito bem. O que tem nos Estados Unidos a gente vai trazer, já a legislação brasileira permite, tem a lei 9.503 de 97, que é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a gente consegue colocar para virar no pare, no vermelho, igual nos Estados Unidos. Já foi nos Estados Unidos? Morei já lá. Já morou? Você acha legal a gente implantar esse negócio aqui em São Paulo? Funciona. Funciona ou não funciona? Que é o giro de quadra com o sinal vermelho. Aí você trata o sinal vermelho com pare. Ou seja, você está em São Paulo, você chega no trânsito, no sinal vermelho, não tem ninguém passando, você trata o sinal como um pare, olha e gira a quadra. Você que morou nos Estados Unidos, funciona ou não? Muito. Você gostaria de ter isso em São Paulo? Então, essa é uma solução. Mas aqui a gente não consegue. Sabe por que dá? Porque o fluxo parado, ele vai começar a andar. Aí você imagina, a gente colocar os semáforos inteligentes, que são poucos, né? Não tem nem 10% do alvo que deveria ter colocado até o final de 2024. 10%. O semáforo inteligente já aumenta em 11% a mobilidade. Aí vamos fazer as contas juntos. Eu crio a expressa nas marginais, aumenta a velocidade só numa via e controlado por tecnologia. Eu faço os bolsões, já diminui. Eu crio os empregos na periferia, diminui ainda mais o deslocamento. Eu libero o vermelho. Imagina. Cidade ideal. A cidade vai andar. A cidade vai andar. Mas quanto tempo para fazer isso? Porque todo mundo Se me der 1.460 dias, o número 1, a gente tem que pegar a prioridade da sociedade. A prioridade da sociedade não é a mobilidade, é a segurança. Então nós vamos atacar a primeira coisa. Venceu? Conseguiu virar o jogo nisso? Vamos para a segunda. Vamos para a terceira. Por exemplo, tem muitas coisas que a prefeitura gasta dinheiro, que é uma besteira. E essas besteiras eu preciso de falar, segura isso aqui, porque eu vou atacar aqui. Porque, candidato, a gente tem a impressão que todos os que chegam lá no poder esquecem todas essas ideias. Não é isso, é porque eles têm 12 partidos políticos e eles não podem fazer nada. Todas essas ideias são ótimas, é um mundo ideal. A gente fala, poxa, tem realmente uma solução, mas quando chega lá parece que esquece, ou não tem orçamento, ou realmente o prazo não foi cumprido. Não é isso não, é porque eles venderam a prefeitura. Quando um partido igual do Nunes, que tem 12 partidos, entram com ele numa disputa e se Deus o livre a gente perder essa prefeitura para esse tanto de partido, o que eles vão fazer? Eles vão corroer o caixa da prefeitura.
Dos 120 bilhões, eu vou te falar com segurança, um papel de pão, eu fazendo uma conta com você aqui. A gente perde 50% do dinheiro público com gente que é viciada em roubar. Ó, ineficiência, falta de informatização da máquina pública, companheirada, você dá emprego público para alguém que é incompetente, você vai perder com questão de gestão. Você, com problema de corrupção e morosidade. Junta esses 5 pontos que eu te falei, é no mínimo, por baixo, 50% do dinheiro público ser jogado no lixo. O Essad de Queiroz, desculpa trazer essa fala, mas você que é cristão, acho que você é muito inteligente para votar em alguém que não vai dar potência para a cidade como ela deveria. O Essad de Queiroz fala o seguinte: precisamos trocar os políticos e as fraldas pelo mesmo motivo. O ideal na democracia é nunca deixar um grupo perpetuar no poder. Esse grupo de hoje é do Dória, que ele saiu, deixou para o Covas faleceu, deixou para o Ricardo, que é o de hoje. Esse cara que está hoje, ele fez uma aliança política para ganhar com 12 partidos. Já está sitiado. Não espere novidades. Para vencer uma eleição, ele está tocando 8 mil obras dos 300 contratos que estão fora de licitação, 223 estão com um problema. Não tem desconto, está com um problema sério que está acima do preço de mercado e está estourando o caixa da prefeitura. Ano que vem vai ter que regular isso, então não espere nada de diferente ano que vem, se ele vencer. Se o Boulos da vida vence isso, aí vai virar uma anarquia aqui, porque ele quer liberar droga, ele é a favor de invadir propriedade privada, ele é a favor de destruir nossos princípios cristãos, inclusive. Finge que foi numa igreja evangélica aí, mas ele nos odeia, você tem que saber disso. Então a grande verdade que todo mundo está assistindo tem que saber é que tem como resolver. Agora eu sou um milagre estando aqui. Não tem, matematicamente, impossível chegar até aqui onde eu cheguei. Se não tiver um levantar do povo e as pessoas falarem assim, nós queremos ele. Mas ele é isso. Não interessa, a gente quer o Marçal dá conta, ele tem fibra, ele é alguém de princípios, ele é alguém de valor, ele é alguém que tem propósito. Vamos fazer o exercício. Vocês falarem, não, a gente não quer o Marçal, seguir minha vida normal. Agora sua vida vai continuar ruim. Se me colocar para servir, aí você vai ver o que eu vou fazer. Vamos para mais uma pergunta da sua? Vamos lá. Candidato, sei que é chato tocar no assunto, mas gostaria de saber o que o senhor tem a falar a respeito das acusações que caem sobre o senhor, a respeito das fraudes bancárias e as acusações do PCC. De PCC, a única tchutchuca do PCC que tem é o Ricardo Nunes, comprovado por investigação da Polícia do Estado, com a questão da máfia dos ônibus. Não tem ligação nenhuma. Sobre fraude bancária, aquilo é uma relação de trabalho. Eu, quando tinha 18 anos de idade, trabalhei para um cara que, inclusive, era pastor de jovens da minha igreja, Igreja de Cristo, do Parque Ateneu. Eu trabalhei para ele consertando computadores e ele acabou me enfiando num processo criminal que perdurou por 13 anos. E esses 13 anos foi de muito sofrimento e muita vergonha. O que esses políticos ficam falando sobre o Marçal fez isso, o Marçal roubou banco. Eu roubei banco? Ache alguém que eu toquei alguma coisa que eu vou fazer igual está na palavra. Eu devolvo 4 vezes mais. Eu faço esse desafio. Na política, todo mundo só quer te zoar. É fato, eu fui processado, não tinha dinheiro para pagar o advogado. Esse advogado chama doutor Ismerino Roriz, você pode ir atrás dele e confirmar, eu não tinha R$2.000 para pagar. Eu trabalhei algumas semanas para esse cara, ganhando R$350 há quase 20 anos atrás, e eu tomei um processo. Eu tinha que ter processado ele por indenização trabalhista e isso acabou sobrando para mim. Tenho a alma limpa e lavada, e se eu tivesse devendo alguma coisa, eu contaria, porque eu dei a volta por cima, minha vida mudou. Eu contaria numa boa, só que não tem. É uma relação de trabalho. Eu tenho a minha carteira de trabalho assinada por longos 13 anos na CLT. Hoje eu tenho dezenas de empresas, um grupo multibilionário. E quem falar que eu toquei em algo de alguém, eu não vou devolver só o que está pedindo, não. Eu devolvo 4 vezes mais. E para quem quer zoar com a minha cara, se quiser moralizar o país, a gente tem que tirar o presidente da República que pegou 9 anos de cadeia, foi julgado em 3 instâncias por 9 juízes. E ele, sim, nunca vai devolver nosso dinheiro e nem a moral desse país. Tá bom? Obrigado pela pergunta e tamo junto. Candidato, vamos falar de educação, que é um assunto que a gente já falou aqui em alguns momentos, mas eu quero falar em específico também sobre o índice de desenvolvimento da educação, né? Que desde a pandemia caiu e agora estagnou, não aumenta de jeito nenhum. Como melhorar a qualidade do ensino desses alunos para que eles, no futuro, consigam competir com alunos que vêm de fora, com alunos quando você vai trabalhar fora no mercado de trabalho, ou aqui dentro mesmo, ter uma mão de obra especializada e educada? A primeira proposta para a educação é tirar o prefeito Ricardo Nunes, porque ele foi o primeiro da história que entregou o resultado pior do que quando ele pegou.
Ele é o pior prefeito em relação à educação. Ensino básico. Na cidade de São Paulo, ele é o único da história. Nem os petistas conseguiram ser tão fracos como ele. Primeira coisa. Então tem que tirar para ver se alguém incompetente vem. Eu, Pablo Marçal, sou educador. Eu amo o ensino e a gente nunca vai mudar esse país se não for através do ensino. O que eu proponho para o ensino da cidade de São Paulo? Transformar a escola em escola olímpica, onde todo mundo vai ter uma identidade esportiva. Ah, mas a pessoa não quer seguir esportista, mas pelo menos ela vai aprender e vai ocupar a mente dela e vai desenvolver o corpo, vai melhorar a saúde dela, a gente já falou sobre isso. Segunda coisa, precisamos urgentemente ensinar na escola pública as profissões do futuro. Tem uma análise que mostra que 300 profissões do passado vão deixar de existir nos próximos 15, 20 anos. Terceira coisa que você precisa saber, e nós vamos ensinar para os nossos filhos, que esquerdista odeia, educação financeira. Por que todo judeu é próspero? Porque ele tem educação financeira desde pequeno. Educação financeira. Outra coisa que nós temos que ensinar são eu já falei das profissões do futuro, as tecnologias. Nós precisamos de ensinar tecnologia para a gente criar tecnologia, ter patente de tecnologia. Hoje o Brasil tem menos, presta atenção nessa informação, o brasileiro com 215 milhões de pessoas tem menos patente registrada sobre tecnologia do que uma única empresa no Japão. Ou seja, nós não somos criadores, nós somos consumidores de TikTok, de Instagram e de todas essas coisas que a tecnologia tem engolido o nosso povo. Presta bem atenção, nós vamos ensinar isso na escola pública. Robótica, algoritmo, inteligência artificial, programação, são coisas que a gente tem que implementar na mentalidade do brasileiro. Vai vir na escola pública. E, por fim, a empresarização. Inclusive, vai ter uma secretaria no meu governo chamada empresarização. Vai ter as duas pontas, ajudando o empresário hoje e formando o empresário desde pequeno. Ensinando as pessoas. Você imagina uma escola que te prepara para o futuro, uma escola que te ensina a ser negociante, empresário, comerciante. Mas eu não quero nada disso, faça o que tu queres, mas nós vamos te ensinar desde pequeno, principalmente a lidar com dinheiro. Eu finalizo a resposta explicando o porquê. Hoje, na Europa, mais de 70% dos europeus, eles estão, sabe, fazendo o quê? Investindo em algum investimento na Bolsa de Valores. Algum tipo de investimento. 70%. Escuta o tanto que esse número define um povo. Os americanos, que são badalados, 50%. Pouco mais de 50%, 55%. Brasileiros, 3%. A esquerda, o comunismo, odeia que o seu filho aprenda, porque é o único jeito de libertar um povo educando ele financeiramente. O Lula falou com a boca dele, e eu quero que essa gravação toque seu coração todos os dias para você prosperar e fazer a mesma coisa que eu. Quando eu era aluno de rede pública, eu fui contaminado com esse negócio de comunismo, e eu achava lindo, acreditava no Lula. Já acreditei, nunca votei, mas já acreditei. Agora é o seguinte, ele falou com a boca dele esse ano, se as pessoas ganharem mais de R$4.000, eles param de votar na gente. Essa foi a deixa da vida dele para mim. Ele está no fim de carreira, eu estou começando minha carreira política, eu estou animado de ver todo mundo ganhando mais de 4, 5 mil para nunca mais votar nesse tipo de partido aqui no Brasil. Partido que é anticristão, antiliberdade, antifamília, anti tudo que a gente acredita. Todas as tradições judaico-cristãs. Então a educação, ela de fato vai promover uma transformação nessa cidade. Hoje, só 38% das crianças estão sendo alfabetizadas. Isso não faz sentido. O que nós precisamos, então? Precisamos, de forma absurda, trazer essa alfabetização para mais cedo e investir o dinheiro que... Hoje a gente investe 25 bilhões, ano que vem 28 bilhões na educação. Você acha mesmo que esse tanto de dinheiro fez a gente perder para o estado de Goiás? Goiás está na nossa frente do IDEB. Perder para Santa Catarina, perder para outros estados, perder para outros estados no Nordeste. Nós somos a maior potência, por que a gente não é o primeiro? Ou seja, tem que tirar o prefeito daí que ele não dedicou na educação. O senhor é a favor de ensino integral e também qual a sua opinião sobre as escolas cívico-militares? Sobre a minha opinião e como será, a gente precisa de escola integral para grande parte das famílias, principalmente as mães que são solteiras. Só que a escola olímpica já vai ser isso. Então, não é... Ela já é período integral. Ela tem que ser. Você aprende num período e treina no outro. E aí, as recompensas, você imagina dando um bolsa pelo seu filho, pelas competições que ele está indo. Você está doido, a criança vai estar motivada a ser um esportista de verdade. Sobre a escola cívico-militar, é interessante porque a gente tem 3 esferas de educação no Brasil hoje. Federal, estadual e municipal. A federal, por exemplo, o acadêmico que tentou ser prefeito aqui também, o Fernando Henrique Cardoso, ele era um grande
acadêmico, e ele acabou sendo presidente do Brasil, ele fez 1 ou 2 faculdades federais. O Lula, que é analfabeto funcional, ele acabou fazendo mais de 18. Aí você fala, mas por que ele fez? Ele gosta do ensino? Não, lá no ensino federal, eles começaram a, principalmente na área de humanas, a criar militância. Então ele desenvolveu o caráter dele de sindicalista, de militante, usando a faculdade federal. No Estado, olha que coisa linda que eu estou te falando. O governo atual é um militar. Ele está imprimindo o caráter dele. Então, você pega o código. O Já presidente, peguei o código. Eu sou esportista, eu sou triatleta, Ironman e Ultraman também. Como eu sou um triatleta e treino todos os dias, eu quero que a escola seja assim, porque o esporte moldou meu caráter. O esporte me fez ter mais resistência, o esporte me fez olhar para a comida de uma forma diferente, o esporte me fez ocupar minha mente. É absurdo o esporte. Então, eu quero transformar de acordo com o meu caráter. O caráter de um esportista, é isso que a gente vai fazer o povo prosperar? Mas a gente não quer parecer com você, não, mas você quer ter o mesmo resultado que eu, de prosperidade? Então, você pega esse caminho. Você vai aprender muito fazendo isso. Então, eu acredito muito na escola cívico-militar no nível estadual, a escola olímpica na primeira fase. Por quê? Porque a gente hoje, ninguém respeita o professor, ninguém respeita a polícia, ninguém está respeitando nada, então é muito bem-vindo a escola. Agora, o assunto é habitação, candidato. Aqui os preços praticados estão entre os mais altos quando o assunto é moradia, tanto para comprar como para alugar. Morar em São Paulo é muito caro. Tem alguma proposta sobre isso? Tem demais. Por exemplo, lá na Santa Efigênia, tem 10 mil trabalhadores. A gente tem que ter uma inteligência. Nós vamos fazer aquela que eu te falei dos empregos no cinturão empresarial com amortecedor de fluxo, 120 quilômetros de faixa de empresa. Essas empresas vão ajudar a fazer o redesign, inclusive, das favelas, que eu sou o único candidato à Prefeitura de São Paulo que está propondo a desfavelização de São Paulo. Meu plano de governo tem lá a comunidade forte e eu quero que a comunidade seja forte. Inclusive, o negócio dos teleféricos é para a comunidade, liberação fundiária, liberando a escritura, redesenhar mesmo, reurbanizar, limpar os mananciais e cuidar desse povo. Agora, se a gente de fato não pegar com inteligência a Santa Efigênia, por exemplo, e liberar nenhuma área para verticalização, para a gente ter esse contingente de pessoas que trabalham ali também poderem morar ali, é uma questão... a gente tem 63 pontos como Santa Efigênia. Você pega aí vários pontos, né? A rua ali das motos, você vai pegar a 25 de março, vai pegar o Brás ali na Feira da Madrugada. Se você fizer essa composição de forma inteligente desses 63 pontos e conseguir liberar só para isso, não é para fazer adensamento de planta, nada disso não. É de forma inteligente. 45 quadras na Santa Efigênia emprega 10 mil pessoas. E ali dentro dessa área, 2, 3, 4, 5 quadras, eu consigo fazer uma verticalização absurdamente para aquele ponto e fazer com que aquilo consiga beneficiar as pessoas, ou a maior parte das pessoas ali, e eu conseguir distribuir isso pela cidade, que é a minha intenção. Isso resolve um problema em definitivo, que aqueles que eu falei para você de mobilidade, somado com esse, resolve em definitivo o problema da cidade. A cidade de São Paulo ela já está cercada, ela não é uma cidade que vai continuar crescendo, tem muito terreno, que dá para resolver muita coisa, mas se você criar esses pontos, não é, vamos pegar o interesse da construção civil, não é isso não, meus terrenos, não é isso também não. É pegar pontos específicos onde tem uma concentração absurda. Hoje você vai em algumas favelas, tá com um déficit de 2 mil empregos, aí você chega assim num lugar, tá com um déficit de 2 mil empregos no lugar. E tem lugares que tem mais emprego que gente. É só balancear isso, então dá para resolver isso. Vamos para mais uma pergunta agora. Das suas, é a última, quem faz é a Laura. Candidatos, estamos vendo muito desrespeito nessas campanhas. Eu queria te perguntar, todos os candidatos estão contra você ou você está contra todos eles? Qual que é o nome dela? Laura. Laura, a gente tem um consórcio comunista do Brasil que não é só esses candidatos. Eram 10 candidatos, um teve o cancelamento do registro por irregularidade com o TRE de São Paulo, então agora somos 9. Dos 9, eu que estou na dianteira, aí tem o Bolis, o Bananinha, que é o atual prefeito, o Datena, que teve comportamento análogo ao de um orangotango, de jogar uma cadeira em cima de mim, acabei tomando um traumatismo na costela e na mão direita. Eles são todos amigos, a Tabata também e companhia, eles formam um consórcio comunista do Brasil, que mais de 90% da imprensa do Brasil também faz parte. Grupos políticos que morrem de ciúme de dinheiro público e de libertar esse povo faz parte.
E eu não vou falar que eu estou contra eles, eu estou em favor do povo. Eu sou o mais próspero de todos. Eu sou alguém que não quero viver mais de coisa, eu quero viver uma causa. Eu quero resgatar a nossa dignidade como povo. Eu sou alguém que aguenta pancada, literalmente. Eu sou alguém que, de fato, está a fim de servir o povo. Só que tem um detalhe. Por que estão contra mim? Porque qualquer candidato, tipo o Enéas, o Silvio Santos, quando ele quis ser presidente, ninguém deixou. Cancelaram o registro dele. O Enéas tratava ele igual doido. Por que eles estão para cima de mim? Porque nenhum jornalista me para. Não tem Roda Viva que me parou, não tem Globo News que me parou, não tem ninguém que me para. Só Deus para me parar. E se você descobrir com ele como é que faz para me parar, me conta que eu preciso parar só um dia para descansar. Eu estou debaixo de um propósito, debaixo de um chamado, debaixo do favor de Deus do que eu estou fazendo. Eu tenho uma paz absurda. Nunca na história alguém liderou essa campanha, cresceu exponencialmente sem gastar dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de TV, sem rádio, sem minhas próprias redes sociais. Você não está entendendo. Existe uma revolução do povo. Então, as faxineiras, os motoristas de ônibus. Hoje, para entrar nessa televisão, toda hora, quando um motorista me identifica, um motoqueiro, alguém, eu não sei se você percebeu, você viu isso, né? As pessoas ficam acenando, elas acreditam nessa mudança. E eu coloquei minha vida e a minha família à disposição. Todas as minhas empresas estão debaixo de investigação. Esse povo está ligando para ex-funcionário meu que mora no Canadá. Liga para time meu que está concorrendo a vereador no interior, que ele precisa de 300 votos. Eles estão caçando tudo sobre mim. E sabe o que eu tenho que falar? Eu sou o servo do povo. Eu recebi um chamado da parte de Deus. E aqui é o melhor lugar para eu falar sobre isso. Tem gente que não dá conta de engolir essa fala minha, mas eu acho que vocês que assistem essa televisão aqui dá conta. Eu não estou aqui de brincadeira. Não arrego, não afino. Me desculpe, eu acredito sim que está um nível desrespeitoso do debate. Mas se vocês pegarem o que esses caras estão fazendo com a minha vida, o que eles fazem nos programas de televisão, inventam mentiras o tempo inteiro e vão engrossar o caldo para ver se cola. E eu vou te falar, sou um servo bom e fiel e vou até o final. Eu tenho certeza no meu coração que nós vamos vencer essa eleição no primeiro turno. Essa agora é uma pergunta e a última que eu particularmente gosto muito. É sobre a família. Qual o valor da família para o senhor candidato? Qual a importância dela para o senhor e para a sociedade? A família é a base de tudo. Então, se você perguntar para os meus filhos, eu tenho 4. O Lorenzo, o Benjamin e o Miguel e a Isabela. Tem um vídeo até que viralizou na internet, eu perguntando para o meu filho mais velho, ele estava com 6 anos, eu acho. Falei, quem é mais importante aqui em casa? É você ou é a mamãe? E aí ele responde, é a mamãe. E ele, com 6 anos de idade, respondeu o seguinte: se não tiver, eu pergunto cônjuge, ele fala assim, é a mamãe. Aí ele fala, se não tiver a mamãe, não tem como ter os filhos. Desde pequeno a gente instrui os nossos filhos, eu e minha esposa, a Carol, que o casamento é uma árvore. A gente se junta e quando a gente vira um só, os nossos filhos são frutos. Então os filhos vão embora, a árvore fica, nós viramos uma árvore. Uma semente que entrou na terra virou uma árvore. E o que destrói a sociedade é as pessoas perderem o valor à família. E hoje o que a gente mais vê de fato, são pessoas que estão comprometidas. Os esquerdistas querem destruir esse poder familiar, porque família junta patrimônio, família se defende. Toda nação é formada por uma família, as igrejas são formadas por famílias, as empresas são famílias que estão ali servindo para pegar o recurso e levar para casa para servir quem? Família. O esquerdista odeia a família. Odeia essa formação que é a própria formação do Deus vivo. Na Pericorés, antes de Deus formar os céus e a terra, já eram os 3, a trindade. Ali começou a primeira família. Nós que temos família, a gente representa essa trindade. E eu não tenho vergonha nenhuma da minha fé, eu sou o único candidato evangélico nessa disputa. E esse povo fica doente com isso. Eles ficam malucos de ver alguém que entende da palavra, de alguém que ama a própria esposa, ama os filhos. Aí você fala assim, ama mesmo? A pessoa que eu casei, que é a Ana Carolina, ela é a minha única namorada. Nunca tive outra mulher na minha vida, a mesma, desde a minha mocidade. E eu vou te falar, aguentamos tudo para chegar até aqui e pode bater o tanto que for. Eu vou virar prefeito de São Paulo para servir esse povo. Quero agradecer você, o número é 28. Dia 6 de outubro é o dia que a gente vai ter essa revolta, sabe? A revolta do povo contra esses canalhas que têm destruído a nossa vida aqui nessa cidade. Diga não a todos os comunistas do Consórcio Comunista do Brasil e vamos para cima. Chegando ao fim da nossa conversa, candidato, eu quero terminar perguntando por que Pablo Marçal merece o voto dos eleitores de São Paulo. Eu não mereço seu voto. Você que precisa me dar uma chance, é diferente.
Eu não sou um político que está vindo há 30 anos querendo esse cargo. Eu acredito de verdade que você pode apostar e arriscar o seu voto em alguém que é resistente, que aguenta a pancada. Mas falar que eu mereço, eu não vou falar que eu mereço, não. Se você for olhar da onde eu saí até onde eu cheguei, a sua vida vai mudar. Eu sou o único dos 9 candidatos que está propondo a sua prosperidade. Fé, defenda a sua com tudo que você tem. Nunca se envergonhe daquilo que você é. Trabalhe muito, mas sempre progredindo. E prosperidade. Fé, trabalho e prosperidade, você vai fazer o M de mudar essa cidade, o M de mentalidade. E por acaso o M de Marçal, 28. Não é falsa modéstia, eu não mereço seu voto. É uma coisa muito importante, é uma tomada de decisão muito importante que você tem que tomar. Só que se você vê, a cidade está limpa, a cidade está cheia de mendigo, está do jeito que você quer, toda pichada, com essa insegurança, se for desse jeito, continue com quem está governando ela, porque é o que você merece. Não, a gente quer piorar a cidade, você já sabe em quem você vai votar. Em alguém que faz um desserviço, invade, depreda patrimônio público, apoia a rachadinha, aí você já sabe. Marçal, eu vou apostar no futuro. Eu quero um cara jovem, alguém que não dependeu de dinheiro público para ser eleito, dependeu de você. Então não é sobre o meu merecimento, é sobre a sua vontade. Eu tenho uma pergunta para você, você tem vontade? Se você tiver vontade, eu estou com o meu coração aqui, eu te dou meu coração na sua mão. Estou investindo meu tempo de qualidade, na melhor fase da minha vida, a fase que eu mais fiz dinheiro na minha vida, eu estou parando tudo para te servir. E você pode me chamar de servo do povo. Eu estou diminuindo meu tempo de qualidade com a minha família nesse período para servir a sua. Eu sou o único que pode tirar você dessa miséria aí. Ou fazer com que seus negócios cresçam, porque eu tenho uma mentalidade de futuro e nós vamos mudar essa cidade, porque eu quero mudar esse país no futuro e estamos juntos. Obrigada. É 28 o número. Obrigado. Obrigada, viu, candidato? Pela entrevista, foi mesmo acrescentador, uma abençoada campanha para o senhor. E a gente fica por aqui com o Diário de Notícias, especial Eleições 2024, com mais uma entrevista especial. Hoje nós entrevistamos o candidato para a Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Uma boa noite para todos vocês e a gente se vê na programação.